Olá, amigos da comunidade portuguesa da PokerStrategy.com. Aqui fala o Vitor Latini com mais um vídeo sobre a estratégia de Middle Stack básica em No Limit 10 Full Ring, mesas de 9 jogadores, gravado no formato de Session Review, onde foi jogada uma sessão anteriormente e a gente vai fazer uma análise de algumas mãos dessa sessão. Na primeira mão, nós temos Hero em UTG, em posição inicial, com um Ás e Valete offsuited de naipes diferentes, fazendo um aumento de 3 Big Blinds. Se a gente reparar pela estratégia básica, em posição inicial a gente começa a abrir Ás e Valete suited e Ás e Dama offsuited. Então, em princípio, a gente não abriria o Ás e Valete off. Tá? Então, quem está bem no básico, no comecinho da estratégia, mantenha-se firme às mãos que sugere a estratégia básica. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de um jogo um pouquinho melhor no pós-flop, no pré e no pós-flop, consegue identificar um pouquinho melhor os oponentes que está enfrentando, pensar no leque dos oponentes, pode abrir um pouquinho esse leque. Aqui a gente só está abrindo um ponto, né, do Ás e Dama off para o Ás e Valete off. Então, o Hero fez o aumento padrão, né, o aumento de 3 Big Blinds, e aqui a gente vai levar call de um oponente que está em posição média 3 e jogar fora de posição no pós-flop. Se a gente reparar aqui nesse oponente, a gente tem pouquíssimas mãos dele. Tá? Aqui por baixo está o número de mãos, são 7 mãos que a gente tem desse adversário. A estatística básica que a gente vai utilizar aqui, 43, que é o VPAP, 0, que é o pré-flop raise. Tá? Então, esses 43% querem dizer que ele dá 7, ele jogou 43% dessas mãos. E o 0 de pré-flop raise quer dizer que nenhuma dessas mãos ele jogou agressivamente. Então, todas as mãos que ele jogou até o momento, ele jogou passivamente. Tá? Então, ou ele entrou de limp, ou ele deu call, nenhuma ação agressiva pré-flop. Tá? E o flop a gente vem rei, rei e 3. É um flop bastante seco que a gente tem aqui, um flop bom para se fazer uma continuation bet por blefe, porque o oponente, quando dobra uma carta no flop, dificilmente o oponente vai acertar alguma coisa boa, alguma coisa jogável aqui. Então, nossa continuation bet tem uma efetividade maior. Tá? A única possibilidade que tem aqui é de flush draw, que é a grande minoria do leque do oponente. Tá? Então, a grande maioria das vezes que a gente faz uma continuation bet, a gente consegue fazer o adversário desistir. Se vocês forem olhar na tabela de pós-flop da estratégia básica, quando a gente tem lixo, né, não acerta nada no pós-flop, a gente faz o bet fold contra um oponente no board seco. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. A continuation bet, Hero faz aqui uma aposta de aproximadamente meio pote. Essa aposta ela é um tanto quanto fraca por a gente estar fora de posição. Tá? Então, como a gente está fora de posição aqui nesse flop, o ideal é apostar um pouco mais forte, apostar em torno de 2/3 do pote para ter uma efetividade melhor nessa continuation bet. Muitos oponentes vão dar call em posição muito mais frequente do que quando eles estiverem fora de posição. Então, com uma aposta um pouco mais forte, a gente minimiza essa questão do call um pouco mais solto dos adversários. Tá? Então, se a gente fizer uma continuation bet de meio pote, a gente precisa que ele faça fold 33% das vezes para ser lucrativo. Se a gente faz de 2/3, a gente precisa que ele faça fold 40% das vezes para ser lucrativo. Continua sendo uma jogada bastante lucrativa e a gente não perde tanta efetividade na força da continuation bet. Tá? Então, poderia ser uma aposta aqui de 45, 50 cents, tá? Para obrigar o oponente a foldar. Quando ele faz o call, a gente tem que simplesmente desistir da mão. Vocês vão ver aqui no turn, quando a gente continua com lixo, a gente vai de check fold, no river a mesma coisa. Então, a gente precisa desistir da mão. Por quê? Quando esse oponente paga, normalmente ou ele tem um par, seja o par de 3, seja um par de mãos. De repente ele pode ter acertado também o rei. Tá? Muitos oponentes não aumentariam a aposta no flop, só dariam call tentando fazer um slow play. E a única mão mais fraca, basicamente, que a nossa, né, que pagaria aqui, seria um flush draw. Tá? Então, Hero, no turn, ele vai desistir da mão, que é
o jogo básico. A gente pode fazer adaptações com relação a isso quando a gente conhecer melhor o oponente, quando a gente tiver uma informação mais sólida do adversário. Por exemplo, a gente sabe que o adversário paga com lixo no flop muito frequentemente para foldar, para blefar o turn, se a gente apostar de novo ele vai ser obrigado a foldar, ou a gente sabe que o oponente paga com um par de mãos mais fraco no flop, mas que se a gente apostar de novo no turn, ele não vai foldar, perdão, ele vai foldar, né, que ele não vai aguentar duas apostas com um par de mãos, e esse tipo de coisa. Mas aqui a gente não tem absolutamente nenhuma informação. O board também precisa ser bom para a gente fazer mais uma aposta por blefe no turn, tá? E aqui, na No Limit 10, eu recomendo fortemente que vocês joguem a grande parte, a maior parte do jogo de vocês por valor. O máximo de blefe que a gente faz aqui é na Continuation Bet no flop. Tá? A gente só passa disso se realmente tiver uma situação muito boa, um flop muito bom, um oponente bom para se blefar. Tá? Uma situação bem favorável. Que não parece ser o caso aqui. A gente só tem 7 mãos dele, né? Ele jogou 43%, é um número extremamente baixo. Tá? Ele só está jogando de maneira loose e passiva, mas um número extremamente baixo de mãos até o momento. Tá? Então, quando eu faço outra aposta aqui, ele vai pagar com flush draw, ele vai pagar com par de mãos, obviamente com rei. Se ele tiver acertado mesmo 3, eu creio que ele vai pagar. Então, a gente perde um pouco de efetividade da nossa Continuation Bet no turn por blefe. Então, Hero só vai dar o check no turn e desistir da mão. Se o oponente fizer qualquer aposta, a gente desiste. Se ele não fizer uma aposta, a gente vai de novo de check no turn, a não ser que a nossa mão melhore. E no turn vem uma dama e o oponente aposta $1,800 no pote de 1,38. Normalmente, aqui no Limit 10, a maioria das apostas vai ser por valor. A tendência é que a gente tenha oponentes loose e passivos. Tá? Então, por exemplo, a tendência, claro que se a gente tiver uma informação mais sólida do oponente, isso pode mudar. Mas a tendência é, se esse oponente tem o flush draw e não acertou no river, a maioria vai dar check behind no river, não vai fazer uma aposta por blefe. Tá? Então, o oponente pode ter aqui o rei, pode ter uma mão forte, mas a maioria das vezes está jogando por valor. Então, a gente vai no check fold, que é a jogada padrão aqui. Também tem Ás e Valete, né? Não acertou nada, só estaria batendo realmente um blefe do oponente. Então, o Hero só vai de check fold, uma jogada simples para guardar stack para uma situação mais favorável. Nessa próxima situação, Hero está em posição de cutoff, com dama e 10 offsuited, né, de naipes diferentes. Vai ser o primeiro a falar aqui no pré-flop, vai ficar numa situação de roubo de blinds. Né? Como ninguém entrou em jogo, Hero fica numa situação de roubo de blinds. Aqui, mesmo caso da primeira mão. Tá? Do cutoff, a gente começa a fazer roubos com dama valete suited, de naipes iguais. O dama 10 off só começa a entrar no leque a partir do botão. Então, quem está começando, né, evita fazer roubos que não estejam na tabela, evita de fazer jogadas que não estejam na tabela. A Hero aqui abriu de novo um ponto para o dama 10, fazendo um roubo do cutoff, e recebe o call do oponente que está na small blind. Esse oponente, a gente tem 11 mãos dele apenas, ele jogou 70% dessas mãos, nenhuma agressivamente, então todas as vezes ou ele entrou de limp, ou ele pagou uma aposta, jogou de maneira passiva no pré-flop. O flop abre Ás, dama, valete. De novo, como a gente já viu na outra mão, aqui a gente tem o segundo par, mas a gente acaba por considerar essa mão como lixo, né? Como trash hand, segundo a estratégia. Hero faz uma aposta aqui de meio pote. A aposta poderia ser um pouco mais forte também nesse bordo, que é Ás, valete, dama. Tá? A gente poderia apostar aqui em torno de uns 45 cents, mais em torno de 2/3 do pote. E Hero faz essa aposta e leva um check raise, um mini check raise do oponente. Tá? A estratégia básica, como a gente vê lá com lixo, é bet fold. E segundo par é considerado uma trash hand, é considerado que a gente não acertou uma boa mão. O problema, o oponente que faz um mini check raise, né? Ele faz o aumento mínimo aqui no pré-flop.
Esse segundo par, se ele só no pós-flop, se ele só paga a nossa aposta, algumas vezes a gente pode até levar a mão no showdown, a gente não vai investir mais dinheiro, mas algumas vezes a gente pode até levar a mão no showdown se ele estiver pagando com o par de valetes, ou se ele estiver pagando com um gut shot, caso ele tenha o rei ou tenha o 10, alguma coisa assim, tá? Ou um straight draw de 10 e 9. Mas quando a gente leva o check raise, a gente tem que foldar a mão, mesmo sendo um mini check raise. Por quê? Ele apostou 35 cents, eu tenho que colocar só mais 35 aqui. Mas certamente ele vai apostar o turn e ele vai apostar o river. Tá? E esse é um flop que, se ele tem uma mão mais fraca, ele normalmente vai jogar de check call. Tá? Se ele não acertou algo muito bom aqui, a tendência é ele jogar de check call, ou se não acertou nada, fazer o fold. Quando ele dá check raise, provavelmente ele está à nossa frente aqui. Seja com ás, seja com dois pares, dama valete, seja com rei 10 fazendo um straight, enfim, a tendência é, a maioria das vezes, ele está à frente. E a aposta mínima, ele vai continuar apostando turn. Se a gente paga aqui no flop, vai ter que foldar no turn, então a gente acaba que estaria jogando os 35 cents fora aqui no turn. E a gente não vai acertar o straight, né, o gut shot que a gente tem aqui com o 10, caso bata mais um rei tão frequentemente para a jogada se tornar lucrativa. Então, Hero simplesmente faz o fold nessa mão e economiza aí a stack mais uma vez. Na próxima mão, Hero está agora em posição média 2, com Ás e Dama suited, Ás e Dama de paus, e faz o aumento padrão de 3 Big Blinds, leva a call do oponente que está em posição média 3, os demais jogadores fazem apenas o fold. Esse oponente, a gente tem 14 mãos apenas dele, e ele está jogando 69/0. De novo, ele não jogou nenhuma agressiva, tem um número muito baixo de mãos ainda, tá? Mas ele não jogou nenhuma mão de maneira agressiva. Das 14, ele jogou 69%, entrando de limp ou call pré-flop. O flop já é um flop mais conectado, já é um flop que permite muitos draws, 7, 6 e 4. Embora não tenha possibilidade de flush draw, a gente, de maneira geral, precisa se preocupar mais quando o flop traz cartas conectadas, tipo 7 e 6, o 4 também, né, só tem um gapper aqui, então ele também está conectado, do que um flop que traga o flush draw, por exemplo. Tá? Os flops conectados, eles permitem mais draws, tá, do que os flops que tragam apenas flush draws. E quando obviamente for um flop conectado com flush draw, aí a gente já tem que tomar um cuidado redobrado. A tabela básica de jogo pós-flop, ela sugere que, quando a gente tenha um board com draw, que a gente jogue os nossos lixos, né, as trash hands, apenas de check/fold. Mas, quando a gente tiver, mesmo com board com draw, que é esse caso aqui, contra um oponente apenas, a gente ainda pode algumas vezes fazer essa continuation bet por blefe. Por quê? A forma da gente ganhar essa mão aqui é fazendo uma continuation bet no flop, tentando obrigar o adversário, o oponente, a desistir da mão. Tá? Então, embora a tabela sugira que, em boards conectados, a gente não faça continuation bet com trash hand, quando a gente tem um oponente apenas, existe essa possibilidade. A gente pode fazer essa continuation bet por blefe. Hero faz aqui de meio pote, que é uma continuation bet fraca, principalmente num board conectado como esse, e estando fora de posição. A gente deve fazer essa continuation bet pela questão do board ser conectado e por a gente estar fora de posição também, como eu expliquei na outra mão, em torno de 2/3 do pote. Então, se apostasse aqui uns 50 cents, seria mais efetivo, 40 cents ainda é pouco, seria uma continuation bet mais efetiva, que traria melhores resultados no longo prazo. Tá? O oponente apenas fez o fold e Hero conseguiu levar a mão aí no Ás e Dama sem problemas, uma mão que a gente provavelmente poderia ser expulso dela se desse check e o oponente resolvesse apostar em alguma das streets. A próxima situação, Hero em posição de cutoff, com Ás e Dama offsuited, naipes diferentes, e vem um mini raise de um oponente que está em posição média. Tá? O oponente, a gente só tem 4 mãos dele,
Nessas 4 mãos, ele jogou 25% passivamente, nenhuma agressivamente. Então, é 1 em 4 que ele jogou passivamente. Essas estatísticas ainda não nos dizem nada, né, pelo número extremamente baixo de mãos que a gente tem. Ele faz um mini raise, se a gente reparar na tabela de tribet, contra um oponente que está em posição média 1, 2 ou 3, a gente faz tribet com Ás e Dama, então faz re-raise com essa mão, mas faz fold se alguém aumentar depois disso. Então a gente vai fazer o re-raise, se o oponente vier a fazer mais um aumento, a gente tem que foldar, ou se algum outro oponente entrar em jogo aumentando, a gente também tem que foldar. A questão do mini-raise, nesses limites, normalmente, a grande maioria das vezes, eles indicam uma jogada fraca, indicam uma mão fraca. Tá? Então eu normalmente não respeito esses mini-raises. Se eu vejo um mini raise pela minha frente, eu já faço normalmente tribets como se tivesse havido 2 limps pré-flop. Tá? Então eu trataria o mini raise como 2 limps em princípio. Então aqui ele aumentou para 20 cents, a gente vai triplicar essa aposta para 6 big blinds, né, 60 cents. Se tivesse algum limp antes dele, eu colocaria 3 vezes esse aumento dele, mais um big blind pelo limp. Então, eu apostaria 60 cents, mais um big blind, 70 cents. Tá? Não, de maneira geral, não respeito mini raise, devido ao fato da maioria das vezes indicar uma mão fraca do oponente. Então, Hero tribetou para Ás e Dama. Se leva uma 4bet, se esse oponente faz mais uma aposta aqui, a gente já pode fazer uma nota, vai ter que foldar, mas já fazer uma nota que ele faz 4bet diante do mini raise. O flop 972 tem a possibilidade de flush draw, tem um pouquinho de conectividade entre o 9 e o 7 também. É um pote, um pote tribetado, tá? Que a gente não acertou e tem que fazer a continuation bet aqui para já tentar levar essa mão mesmo sem acertar. O oponente dá check, Hero aposta meio pote, pode ser de novo um pouquinho mais forte, em torno de 80, 85 cents. Tá? Questão do board tribetado, que o oponente vai, muitas vezes vai querer continuar em jogo se a gente faz uma aposta mais fraca. Conectividade aqui também do 9 com 7, do flush draw, poderia ser uma aposta de 80, 85 cents, aqui mais em torno de 2/3 do pote. O oponente paga a aposta, ele vai de check call. Quando ele paga, normalmente ou ele tem o 9 ou ele tem o 7, tem muitas mãos estranhas que os oponentes podem fazer mini raise e call a uma tribet pré-flop. Tá? Ou ele pode ter um flush draw, ou ele pode ter um par de mãos, tá? Alguma coisa do tipo. Algumas vezes o oponente pode até pagar com overcards, um rei-dama, uma coisa assim. Nesse caso, o rei-dama ele teria acertado o rei. Tá? Mas muitas vezes esse oponente pode pagar esse tipo de aposta com essas mãos. O rei é uma carta que a gente representa. Por quê? Muitas vezes, quando a gente joga no pré-flop, fazendo essa tribet em cima de mini raise, a gente tem mãos que incluem o rei. Por exemplo, o Ás e rei. Tá? Ou mesmo o rei-dama, rei-valete, para quem tribeta um pouco mais, por blefe às vezes. Tá? Então, o rei é uma carta que a gente, em princípio, representa aqui. Tá? Então, se a gente tivesse informação do oponente, que, por exemplo, se ele tivesse um par baixo e aparecendo o rei no turn, a gente fazendo mais uma aposta, jogando o segundo barril, a gente forçaria esse oponente a desistir, a gente teria a condição de fazer uma segunda aposta por blefe. É uma carta que nos dá essa condição também. Porém, a gente não tem informação alguma do oponente. Fazer essa jogada sem informação na No Limit 10 não é muito interessante, porque, como eu disse anteriormente, a tendência dos oponentes aqui é jogar de maneira loose e passiva. Então, par de 8, par de 6, 5, 4, 3 que ele possa ter, ou mesmo que ele tenha acertado 2 ou 7, e a gente faz uma segunda aposta tentando fazer ele foldar essas mãos, muitas vezes ele não vai foldar. Tá? O pessoal aqui gosta realmente de pagar para ver com mãos mais fracas. Então, a gente simplesmente dá o check behind, não faz mais uma aposta aqui por blefe, só continuaria apostando caso tivesse acertado uma mão que teria valor para a gente ir para o showdown. O 10, a mesma coisa, a gente não acertou e só deu check behind. O oponente tinha um par de 3, é possível que ele foldasse esse par de 3 no turn, se a gente fizesse uma aposta no rei? É possível, mas eu creio que a maioria das vezes os oponentes teriam mais tendência a pagar do que a foldar. A não ser que a gente conheça o adversário e sabe que ele não vai
conseguir pagar 2 apostas com uma mão fraca dessa no flop e no turn. Ok? Aqui falou o Vitor Latini para a comunidade portuguesa da PokerStrategy.com. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e possam aproveitá-lo para melhorar o jogo. Um grande abraço para todos e boa sorte nas mesas.